por favor, pegar a fichinha. Vai pegando enquanto eu vou recebendo aqui nossos convidados. Quem Você, são, o André dela? Isso. André, bem-vindo. Igual, doutora Ana Carolina. Olá, prazer. Bem-vindos, viu? Bom, a gente vai falar sobre alimentação e esporte na terceira idade. Assunto bem interessante. Ó, você que está querendo começar a praticar um esporte, cuidar da alimentação. Bem-vindos, viu? Muito obrigada. Vamos lá, alimentação. Todo mundo, quando começa a praticar um esporte, já acha que vai mudar o corpo em 2 semanas, em 3 semanas, 1 mês. E não é assim que acontece, não é verdade? A alimentação e o esporte tem que andar lado a lado, né? Explica um pouquinho para as pessoas que estão em casa assistindo, que estão preocupadas ou então querem começar a ter uma vida mais saudável, praticando esporte e tendo uma alimentação balanceada. Quem quer começar? Posso começar? Então vamos lá. Alimentação em terceira idade é muito complicada, não é tão fácil como todo mundo acha. Sim. A gente tem um grande problema na terceira idade, que é a deficiência de proteína. Então, a gente começa a ter uma perda de massa magra a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos começa a ter perda de massa magra? Isso, naturalmente. Então, a alimentação já não é a mesma. A terceira idade já não começa a comer como comia antes. Lógico, o perfil de uma pessoa, né, idosa não é igual de 10, 20, 30 anos atrás. A terceira idade começa com quantos anos? Oi? A terceira idade começa a partir dos 60 anos, 60 anos já é considerado terceira idade. Isso mesmo. E aí muda-se muita coisa. E a questão de quantidade alimentar. Então, uma das coisas que mais me preocupa na terceira idade é a ingestão de proteína, que são as carnes, né? Que a gente tem a proteína animal e também tem a proteína vegetal, né? Que são os feijões. E aí a gente tem que tomar um cuidado junto com a atividade física, que a gente chama de funcionalidade. Então, para não perder as funções, ter uma vida ativa, uma qualidade de vida, a alimentação junto com a atividade é fundamental para você ter, né, uma terceira idade com boa qualidade aí de saúde alimentar. Tá, eu vou fazer uma pergunta para os dois. O que eu reparo nas pessoas é que assim, as pessoas não têm o hábito de praticar atividade e comer de forma saudável, desde pequeno. Porque a gente vira um hábito, né? Tipo, eu pratico atividade desde os 3 anos, minha alimentação também é saudável desde muito pequena. Quando as pessoas vão mudar, eu reparo que elas começam na empolgação e depois desistem. Existe um meio, eu falo para os dois agora, para nutricionista e para o personal também, que é um coach, né, de atividade esportiva. Existe alguma maneira, uma receita, uma dica para as pessoas começarem e não desmotivarem, não deixarem para lá, continuarem e criar, tem que ser um hábito, né? Não dá para falar que acho milagre, porque milagre não existe. Eu acredito assim, partindo do ponto que a gente começa a falar de exercício físico, né? A gente vai ter que associar diretamente ao sedentarismo, né? que é a principal causa das doenças de diabetes, hipertensão, colesterol, né? E você induzir isso para o indivíduo, não só o idoso, né? Todos nós devemos praticar exercício porque é uma maneira preventiva de você garantir uma qualidade de vida e uma longevidade. Agora, como começar e não parar? Não desanimar? Eu falo isso para todo mundo, né? Isso. Eu falo, gente, começa, é um dia de cada vez. A dica mais importante quando a gente fala de idoso é que primeiro ele encontrar uma atividade prazerosa, né? E o segundo ponto é uma atividade em grupo. Porque o idoso, ele entra num aspecto de solidão, porque ele é uma pessoa aposentada, então ele já não tem aquele convívio social. Ele pode desencadear processo de depressão. O exercício físico, além de ajudar ele na qualidade funcional, como a Carol falou, ele vai ajudar também na socialização, melhorando até características psicológicas dele, né? Ó, nesse instante, tenho certeza absoluta, são 11h16, que a gente tem muitos senhores, muitas senhoras, que isso é uma certeza, que estão nos assistindo largamente pelo país afora, isso é uma certeza. Então, aos senhores e senhoras que nos veem, mais uma vez, muito obrigado. Essa é uma certeza, ponto. Aí uma impressão, ou uma ideia, ou um achismo, que boa parte deles que nos veem estão agora largados no sofá, o que é um direito de vocês. Estão agora, se bobear ainda na cama, pô, uma 11h17, cada um faz o que quer da sua vida, né? Ou então já acordaram, mas não tem nada programado em relação a se mexer. Ou mexa-se, como foi uma campanha uma vez divulgada pelo Brasil inteiro, que deu muito certo, né? O que é melhor, vale para os dois a pergunta, o que é mais, melhor não, o que é mais interessante, mais funcional? Começar pela preocupação com a alimentação ou começar pela atividade física ou de repente os dois ao mesmo tempo? Quero que os dois falem, por favor.
Eu acho que se a gente pensar em excelência, é trabalhar com os dois. Mas tem que escolher uma, tem que escolher vestibular, uma. A ou B? Ó, eu não estou levantando a minha bandeira, né? Mas a gente sair do sedentarismo já é um grande passo para garantir qualidade de vida, né? E aí você amadurecer essa ideia no idoso, de que ele tem que mudar a alimentação dele, melhorar a ingestão proteica e tudo mais, aí é um grande avanço também. Mas aí aquela tese que eu tô vendo, olha, tô imaginando minha mãe agora só não tá xingando a minha mãe, porque ela é minha mãe, óbvio, né? Mas tô imaginando, porque eu sempre falo, eu e meu irmão, muito isso pra ela. Mãe, segura na alimentação, não coma isso, não coma aquilo. Mãe, se bem que eu não sou referência pra nada com essa pança aqui, lógico que não. Mas me preocupo com minha mãe, que já tem 86 anos, perfeita, pô, aliás, muito saudável, graças a Deus. Mas se a gente fala, pô, mãe, não come aqui, come aquilo, diminui, menos doce e tal. Pô, ela xinga, quer jogar martelo na nossa cabeça, o rolo do macarrão e tudo mais. E aí, porque fala assim, eu já tô nessa idade, eu vou me preocupar pra quê? Porque a maioria fala, eu já criei meus filhos, já trabalhei, agora eu quero descansar, Então, não posso comer o que eu quero. Como é que convence ou se argumenta para senhores e senhoras essa ideia que eles têm? De mudar, né? Na verdade, eu acho que tudo tem que ser trabalhado aos poucos. E tudo que é radical não dá certo. Então, a nutrição, a gente vem até trabalhando essa questão do radicalismo. Essas dietas radicais de cortar tudo não é o ideal. E ninguém vive assim a vida inteira, né, gente? Por isso que a pergunta que você falou. Por isso que às vezes a dieta não dá certo, porque vem o radicalismo, as dietas das modas. Hoje a gente tem, né, a internet que tem um acesso, muita gente falando sobre alimentação que nem é da área. E aí vira assim... Curioso de montão, né? Modismo. A minha mãe é dessa. Ela vai na internet, vê lá água de berinjela, emagrece 30 quilos. Lá vai ela com água de berinjela todo dia. Água com não sei o que, vai também. E nada funciona. Ela fala, não funciona, não vou fazer. Claro, né? Modismo, gente. Tem que ir ao médico, fazer os exames, saber o que tá faltando, o excesso, fazer uma coisa balanceada. E não digo dieta, eu digo reeducação alimentar, né? Perfeito, perfeito. É isso que a gente tem que trabalhar, que a gente chama de nutrição comportamental. A gente come com emoção. Comer é prazeroso e tem que ser prazeroso. Se é. Opa. Gostou, né, Fátima? Cheiro de frango aí. Controla. Oh, meu Deus. A gente tem que começar a olhar o prato, o alimento, que a gente chama, um termo chama Mind Food Eating, é comer com atenção plena. Então, comer bem é comer, sentar-se à mesa, né? Não ter distrações, o telefone, o celular, a televisão. Ih, tá vendo? Gente, quando eu estiver comendo hoje lá, então não tem distrações, não tem ponto, ninguém falando, tá vendo? Só tem atenção plena na hora de comer. Vem cá, mas quando der meio-dia, que é mais ou menos o horário que senhores e senhoras gostam de almoçar, ou muita gente, a gente vai perder a audiência, porque daí o pessoal vai desligar a televisão. Vai desligar a televisão. Não faça isso, não. Espera acabar o programa, então, gente. O melhor horário é 12h35 para almoçar. Perfeito. Então, ter a atenção plena, saborear, ver textura, sabor, porque a gente não come só com a boca. A gente come com os olhos, com o cheiro. Então, um prato bem elaborado, uma comida bem elaborada, ele pode ser, assim, saudável. É só saber elaborar temperos. Quanto mais colorido, melhor. Então, isso tem que ser trabalhado aos poucos. Realmente, terceira idade, a gente não muda. É muito difícil você mudar a opinião de um idoso. É muito complicado. Então, tem que ser uma coisa prazerosa. E vem a questão também que ele comentou. Do isolamento, né, de ficar sozinho, da companhia, tudo isso afeta o idoso. Então, a gente tem que observar todos e ir com calma, sempre modificando com prazer. Tem que ser prazeroso. Se não for, não vai dar certo uma coisa de cada vez, né? Perfeito. Um dia de cada vez. Então, o Fatiola que fica ali comendo toda hora em pé, dá uma beliscadinha. É errado. É errado. Não é que tá no meu contrato. Mas você come assim em casa, não? Não, eu explicar para eles, né? No meu contrato, até a particularidade, mas meus diretores já me autorizaram a tornar pública a situação. A última cláusula de meu contrato reza ou diz que se eu não provar o que é feito aqui no programa, eu tenho uma multa de $5 milhões. Dólares? Em dólares? Em dólares aí. Aí, já viu. Deixa eu perguntar um detalhe que está aqui no nosso material, que a Robertinha Turma, com a Bianca Catarina Carina e com a Lu Silveira prepararam, que eu não sabia. Como é que é? Junto com a idade, chegam algumas mudanças no corpo. Estas refletem diretamente na alimentação. O apetite já não é o mesmo, tá? Assim como o paladar. A natural redução na produção de saliva também interfere dificultando as refeições. Expliquei mais.
sim, o idoso tem essa perda de papila degustativa, de paladar mesmo. Então ele vai perdendo o paladar. Por isso que É natural coloca muito isso. açúcar. Ah, vó, agora eu entendi, Ou Tati. sal demais, O que é o ou a idoso que você vontade. considera para esse caso específico? Não, de idade, mais ou menos. Ah, não. Também a partir de 60 Também. anos, a gente já considera são pessoas idosas. A partir de 60 anos, são idosos. Lógico, o perfil do idoso hoje mudou. Tá. Uma pessoa de 60 anos, você não fala que tem 60 anos. Sim. Mas a gente tem essa perda de massa magra, de papila degustativa. Isso é tudo um fator da idade. E, agora, e como fazer? Porque eles querem colocar muito açúcar e muito sal, e não pode, né? Então, aí eu peço para usar tempero natural. A gente tem tempero, tudo olha que a dica ativa. boa, Canela, gente, tá. né, orégano, Isso salsinha. isso. E pro doce? Canela, peço bastante. Canela. Adoçante, a gente tem os adoçantes naturais, que são stevia e xilitol. Rapadura pode? Rapadura é açúcar simples, né? Boa fonte de carboidrato. Tá vendo, vó? Ela quer comer a rapadura É inteira. Gostoso. Americana, aí cai a casa, pelo amor de Caldo de Deus. cana também não. Evitar é melhor, né? E tem alguma fruta docinha que eles podem? Sim, né? A laranja, o melão, a melancia, frutas da época, né? Isso ajuda bastante. Lembrando que fruta em forma de suco contém mais frutose, porque você coloca um suco de laranja, deve ter uns 3 ou 4 laranjas. Então, sempre é melhor você consumir a fruta em forma de fruta, porque também você tem as fibras, isso ajuda também o açúcar ir mais lentamente para o sangue. São fontes de energia, é necessário fontes de vitaminas, então são excelentes, tem que consumir. Então, tudo com moderação. Na verdade, a gente nunca fala proibido, é sempre evite. Com moderação. Lembrei da laranja baiana, que é uma grandona, que tem suco pra caramba, é uma delícia, negócio. Mas é maior, tem mais suco, lógico, mas é muito doce, pelo menos na minha opinião. Eu digo laranja que é uma fruta quase que universal. Só para não perder, estou aqui olhando para o André, e aí me lembrei de fazer uma pergunta que é a seguinte, que eu também estou nesse time, não é? Voltei a caminhar, que eu tinha muita dor nas costas, ainda tenho, mas tem 2 semanas aí que 6 da manhã posso ser visto trepidando as calçadas, não é? Fazendo minha caminhada. É lenda, não é? Mais ou menos, você é que vai explicar, você é um personal, você é que entende, né? Caminhada, que muita gente faz porque é muito prática, né? Mais acessível a boa parte da população. Afinal de contas, qual é o tempo mínimo de uma caminhada para surtir efeito? Sendo que, de repente, menos que esse tempo que você vai falar e cosquinha dá na mesma que não vai acontecer nada. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o idoso pratique 150 minutos de exercício moderado por semana. 150? Né? Por semana, 30 minutos por dia. Por dia. 30 minutos por dia. 30 minutos por dia já vai ajudar ele a sair do sedentarismo. E aí, claro, com o tempo, ele ganhando condição física, ele pode procurar aumentar um pouco a intensidade, aumentar um pouco o tempo de caminhada ou procurar uma atividade mais vigorosa. Mas isso tudo depende do condicionamento que ele vai adquirir. Deixa eu aproveitar, que eu sempre falo, e não deixa de ser mentira, a consulta que é de graça, já que estão aqui. Eu que sou um pré-idoso, aos 53 anos, sei que aparento os 60, mas não precisa falar. Quanto de caminhada, no meu caso, para pessoas na minha faixa etária por volta de 50 anos? Fala que é Tempo, né? Fala que é uma hora. É assim, né? Depende muito do seu nível de condicionamento. Né? Quando a gente pensa... Como você se sente? Não, Fátima, como é que você se sente? Na caminhada? Quanto 30 tempo minutos para você, Eu como é no que tá? 40 todo dia. Como que você está se Como que sentindo tá quando pra você? acaba? Como? Como Perdão. tá confortável 40 para você? Então, tem dia que está, dia que mais ou menos. Então. É dia que eu sinto mais, dia que eu sinto menos. Mas no total, também nas minhas contas, né, que eu não sou profissional, óbvio, né? 40 minutos é uma média boa, porque, como eu disse, tem dia que eu sinto mais, dia que eu sinto menos, então eu mantenho 40 para não reduzir. Estou certo ou estou errado? Imagino que seja o exemplo que sirva para muitas pessoas. Sim, está certíssimo, é uma quantidade boa por dia, mas a gente pensa sempre em exercício, Fatioli. Quando a gente pensa em evolução, em melhorar a condição do indivíduo, condição física, em tirá-lo da zona de conforto. Tá. Então, se aquilo está muito confortável para você, significa que fisiologicamente o seu corpo já se adaptou. Ah, perfeito. Então, é interessante que você pegue uma ladeira, aumente o tempo de aumente o tempo de caminhada. Mas assim, a gente pode classificar você com clareza, com exatidão, que você não é um indivíduo sedentário. Meu Deus do céu! Vatiano. Alô, João Borges, nosso diretor. Eu quero
Peço a você que o André e a Ana fiquem até 5 da tarde com a gente aqui, não pô. pode, Especial com os dois. Exatamente. Você não é um indivíduo sedentário. porque o tempo vou já está agradecer chegando a presença ao fim, de poxa vocês, vida. doutora Ana Carolina, nutricionista, André, coach esportivo, personal trainer. Vou pedir o contato de vocês também para quem quiser saber mais. Uma consulta, a montagem de um treino, uma alimentação, também um cardápio. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho minha página no Instagram, que eu ponho várias dicas. É o @ né, Nutri Carol Fraile. E o contato é 99851 1283. E o seu, André? O meu Instagram também, para contato, é @AndréDelacreche. Ah lá, tá certinho. aparecendo. Aê. E telefone para contato é 11 99685 4938. Você fala assim, Fati, olha, eu recomendo 1 hora na ladeira para ele. 1 hora na ladeira? Ó, tá bem claro, gravado aqui, ó. Fatioli 1 hora na ladeira, viu? Meu Deus do céu, depois vai te dar um remorso quando me cobrirem lá no quente. caixão. Não, senhor, para com a com bandeira isso. da Rosa de Ouro, com os meus amigos da Rede Brasil lá. Meu Deus do céu. Olha, são 11h28, olha a hora. A gente vai pro intervalo, mandando um abraço ao Sérgio Maurício, lá em Salvador. Rony, tá nos vendo, pô? É, cabra bom. Alô, Sérgio Maurício, em Candeias, região metropolitana de Salvador. Cidades ao redor de Salvador, uma população gigantesca. Sérgio Maurício, da Rede Baiana de Comunicações, ou de comunicação, como queiram. Sérgio Maurício, radialista, homem de rádio e de TV. Um abraço ao povo soteropolitano. Feito isso, posto isso, vejo o Henrique Freneda e seu topete impecável daqui a pouquinho. Porque agora, intervalo do nosso programa. Voltamos na sequência, até já.